Olá, minha gente, tudo bem? Hoje vamos tratar de um assunto bastante forte, bastante apimentado. Pois é, nós vamos falar sobre masturbação. Vamos trocar algumas ideias sobre esse tema que tem incomodado muita gente. Eu quero trabalhar aqui alguns mitos e algumas verdades a respeito desse assunto. A princípio, quando a gente ouve esse assunto da masturbação, a gente tem alguns pensamentos a respeito do assunto. E alguns desses pensamentos são ideias sociais, culturais e não são realidades. Então, por isso que eu vou tratar aqui mitos e verdades sobre esse assunto. Embora esse assunto preocupe maiormente o grupo de religiosos, que tem uma preocupação espiritual com relação ao assunto da masturbação, mas esse assunto tem preocupado e incomodado muita gente no mundo científico, no mundo social, na vida pessoal, em todos os aspectos. Então, nós vamos conversar um pouquinho. Eu espero que essas minhas reflexões aqui possam ajudar você, se você é religioso, se você não é religioso, se você está procurando, de alguma forma, entender esse assunto, os benefícios, os malefícios que isso pode trazer, como se livrar disso, se isso está atrapalhando a sua vida. Então, se você entender que esse conteúdo vai ajudar você e poderá ajudar alguém, eu quero pedir para você compartilhar com um amigo, com uma amiga, com um amigo, com alguma pessoa, bota na sua rede social aí, para que isso possa se multiplicar como conselho, orientação e ajuda para quem tem dúvida, inquietação, preocupação ou mesmo luta com esse assunto aqui. Muita gente luta com esse desafio aqui da masturbação. Na realidade, essa é a primeira parte de um tema que eu quero abordar, masturbação e pornografia. Hoje eu vou fazer menção em algum momento da pornografia, mas não vou tratar. Embora esses dois assuntos estejam, em algum sentido, correlacionados, mas são assuntos diferentes, são assuntos distintos. Então, eu vou trabalhar a pornografia em um outro tema, em outro momento, tá bom? Então, mas nessa aqui vamos falar um pouquinho mais especificamente sobre a masturbação. Primeira coisa, alguns mitos, né, que existem sobre a masturbação. Primeiro dele que masturbação é uma coisa de rapazes e adolescentes. Na realidade, a masturbação não é só uma coisa de rapazes e adolescentes. A masturbação envolve os seres humanos desde a infância, alguns deles, desde a infância, e atravessam por toda a vida carregando esse comportamento consigo. E não é só rapazes. Homens e mulheres têm lutas e situações complicadas, às vezes, com relação ao assunto da masturbação. Então, masturbação não é uma coisa exclusiva de adolescente masculino. A masturbação é uma situação que envolve desde a infância até a idade adulta, até em pessoas já realmente velhas, na sua idade, tem esse assunto, na sua experiência humana, na sua passagem terrestre, a luta com relação à masturbação. Uma outra coisa que é um mito também a respeito da masturbação, que masturbação é coisa de jovem solteiro. Casou, acaba com isso. Não é verdade. Muitas pessoas realmente, quando estão na adolescência, têm uma intensidade nesse comportamento e quando casam até abandonam esse comportamento. E outros abandonam até mesmo antes de casar. Mas, infelizmente, esse é um comportamento que às vezes acompanha a pessoa mesmo depois da vida de casado. E aí gera algumas complicações que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, tá bom? Se você tiver algum comentário sobre o que eu estou falando, alguma dúvida, alguma pergunta, coloca aí nos comentários, tá certo? Você pode marcar aí, colocar a sua anotação, para você poder compartilhar com outras pessoas, mas faz aí porque eu posso depois, de repente, esclarecer e responder alguma pergunta para você pessoalmente, aí, se você tiver alguma dúvida sobre o que a gente vai falar aqui. Um mito bastante comum em algumas regiões, alguns mitos são mais fortes, em outras regiões, alguns outros mitos. Em algumas épocas, os mitos se misturam a respeito da masturbação, se divergem e se misturam. Por exemplo, algumas pessoas acham que a masturbação causa espinhas, né? Quando você vê o adolescente cheio de espinha, alguém já aponta o dedo, aquele ali vive na luta ali dos 5 contra 1. Na realidade, na fase da adolescência, é comum, por causa da mudança hormonal e tudo mais, o surgimento de espinhas. Então, não existe nenhuma comprovação científica de que as espinhas estão relacionadas à masturbação.
até mesmo porque muitos que têm espinhas não se masturbam, né? E muitos que se masturbam também não têm espinhas. Então, outro mito que acontece alguns acreditam que a masturbação faz crescer pelos nas mãos, né? A masturbação cria pelos nas mãos. Isso aí não tem uma comprovação científica. Algumas pessoas dizem que a masturbação causa cegueira. Se masturbar, vai ficar cego. Existem vários, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, alguns comprometimentos fisiológicos, algumas enfermidades realmente causadas ou decorrentes, ou que algum ramo da ciência trata sobre esse assunto. Então, mas afirmar taxativamente, masturbação causa cegueira, não é um elemento muito consistente. Uma outra coisa que algumas pessoas dizem assim, a masturbação é uma coisa normal da vivência humana. Veja só, a gente às vezes confunde o comum com o normal. É muito comum na adolescência, na juventude, homens e mulheres, jovens, adultos, velhos, praticarem a masturbação. O fato de uma coisa ser comum não significa que seja normal, entendeu? Então, é interessante, a gente normaliza ou normatiza o que é comum. Isso se faz em muitos comportamentos da sociedade. E a gente, às vezes, acha que o comum é normal. O normal para a sexualidade humana deveria ser a atividade sexual. E aqui vem uma coisa importante. A sexualidade humana e a atividade sexual. São duas coisas que estão realmente entrelaçadas, mas são distintas. A sexualidade é pertinente a todo ser humano, homem, mulher, jovem, todos nós nascemos com essa natureza sexual. E a sexualidade humana, ela tem as formas e tem as etapas ao longo da vida, que são um processo natural. Agora, existem alguns distúrbios no comportamento sexual que acabam se tornando comuns. Então, hoje, há várias práticas sexuais que a humanidade absorveu, assumiu. O pessoal faz sexo com animal, faz sexo com defunto, faz sexo de tudo quanto é tipo, com objetos. Então, isso vai ser sexos grupais, sexos de todo tipo. Então, troca de casais, swing, é tanta coisa que existe no universo da sexualidade humana que foi incorporada e que é comum, mas daí a definir. Agora você pode questionar, mas quem é que define o que é normal e o que não é normal na sexualidade humana? Então, a gente vai refletir um pouquinho sobre esse assunto específico da masturbação e você vai entender por que a gente entende que, embora tenha se normatizado ou se normalizado essa coisa comum, mas não se ajusta ao que se classificaria dentro do procedimento de atividade sexual nos princípios que a gente entende como sociedade judaico-cristã, né, que seria corretamente, coerentemente aceita. Outro mito é que a masturbação causa infertilidade. Não existe nenhuma comprovação científica. Outro que talvez seja mito, mas existe uma divisão aqui no campo científico, que a masturbação causa disfunção erétil, ou seja, ejaculação precoce, dificuldade de ereção, ou dificuldade de ejaculação, qualquer outro tipo de disfunção erétil. Então, a ciência se divide nesse assunto aqui, mas na ciência moderna, a maior parte das pessoas negam a interferência da masturbação no funcionamento erétil, ou seja, na capacidade de ereção do homem. Há questionamentos, em vários sentidos, na própria ciência, que evidenciam que pode comprometer. Alguns questionam, não, porque a pessoa pratica masturbação agora e daqui a pouco encontra uma mulher e tem relação sexual. É verdade, isso pode acontecer. E pode acontecer de alguém ter uma relação sexual e daqui a pouco se masturbar também. Então, como é que comprometeu se não houve essa disfunção? Especialmente na fase da juventude, que existe uma capacidade sexual muito elevada, talvez o jovem não sinta tanto essa afetação sexual. Talvez. Mas, olha, a gente trabalha como conselheiro das pessoas, da vida espiritual, da vida conjugal, da vida religiosa. Vocês não têm noção o que existe de jovens hoje, que recém-casados, que estão tendo problemas seríssimos na vida conjugal, porque estão com a sua vida afetada sexualmente. E quando você vai perguntar,
Até hoje, eu não encontrei ninguém que tenha problema na sua relação sexual, que diz: "Não, eu nunca me masturbei, eu nunca tive problema com pornografia". Aí é complicado, né? Então a ciência diz que não tem nenhum problema, mas quando você vai para a prática da vida, conversando com as pessoas, vem pedir ajuda e aconselho, o que que eu faço? Eu não estou conseguindo satisfazer minha mulher, eu não estou conseguindo satisfazer Brasil com meu marido, tal. Pessoas jovens, 25, 30 anos aí, mas como é que é a tua vivência sexual? Tem prática da masturbação? Ah, tem. Tem vivência com a pornografia? Tem. Então, aí você vai perceber que existe uma correlação prática. Então, ainda que não existam, e na realidade existe, se você for procurar, existem muitos estudos que apresentam. Só que o que circula, de uma maneira geral, nas redes sociais, nos livros, na literatura e tudo mais, é que não há uma relação da masturbação com disfunção erétil, mas quando a gente vai ver na prática, não tem livro que contrarie o que as pessoas vêm procurar a gente falar, né? E quando você faz o levantamento, a coisa é bastante complicada. Uma outra coisa interessante, que é um mito também, algumas pessoas dizem que a masturbação é coisa de solteiro, na realidade, que quando casar, deixa. É possível que alguns, quando casam, abandonam, mas a realidade não tem sido essa. E a gente tem tido que aconselhar pessoas casadas, porque há uma realidade aqui que algumas pessoas se habituam tanto com a prática da masturbação, porque a sensação sexual, o prazer sexual da masturbação é um prazer certeiro, vamos dizer assim. Você não tem que estar bem com ninguém, você não tem que estar. Não há o esforço de um bom relacionamento. Então, a pessoa acaba sentindo muito, não depende da boa vontade do outro. Então, as pessoas acabam sentindo muito mais prazer, ou sentindo que é muito mais fácil ter o prazer na masturbação do que no desgaste da construção de um bom relacionamento para que a relação sexual seja prazerosa. Então, embora as pessoas casem e muitas vezes consigam isso, mas não tem sido a realidade de muitos casais, certo? Isso eu estou falando de homens e estou falando de mulheres, porque quando eu falo aqui sobre masturbação, e aqui se você está me ouvindo, você é mulher, você é uma jovem, você é uma garota, manda para suas amigas, porque tem muita menina aí que está lutando para abandonar o vício da masturbação. E muita mulher casada também, muita mulher casada, por incrível que pareça. Então, esse assunto aqui é para todo mundo, tá bom? Uma outra, embora aqueles que revelam a sua dificuldade ou o seu relacionamento, o seu envolvimento com a masturbação, a maior parte sejam os homens, mas nos aconselhamentos, aí, nos livros, nas pesquisas, nos estudos, a gente vê que isso não é uma coisa específica, exclusiva dos homens, ok? Os homens têm aqui a sua cota de participação nesse assunto, porque talvez a maioria sejam os que expressem isso. Um outro mito é que a masturbação diminui ou aumenta o tamanho do pênis. Também não existe nenhuma evidência científica de que haverá uma alteração no tamanho do pênis por causa da masturbação. Um outro mito é que a masturbação melhora o sono, reduz o estresse, diminui a tensão. Então, na realidade, qualquer tipo de atividade que traga um relaxamento físico, né, vai ajudar aparentemente no sono, mas não existe nenhuma comprovação científica. Muito pelo contrário. Mesmo que a pessoa esteja tensa tal, e por causa daquele alívio da tensão sexual, ajude a diminuir e a pessoa consiga dormir, mas existem outras coisas que podem afetar o sono, que a masturbação não vai mexer em nada, e que se mexer vai acabar causando algumas outras situações. Algumas pessoas dizem, não, a masturbação pode diminuir a dor de cabeça, melhora a concentração, sabe, não tem nada a ver, não tem nenhuma comprovação científica que a masturbação diminui a dor de cabeça ou que melhora a concentração. Ao contrário, os estudos, as evidências mostram que as pessoas que têm a prática regular da masturbação têm dificuldade de concentração. Melhora a autoestima, não. A masturbação, ela promove uma realização sexual momentânea, instantânea, mas não afeta em nada a autoestima. Muito pelo contrário. As pessoas que acabam se acostumando ao hábito da masturbação têm problema de autoestima. Às vezes, o problema de autoestima é que leva à masturbação e pode ser o contrário. A autoestima,
diminuída, eleva a prática da masturbação. Então, é uma coisa para se pensar também aí. Alguns acham que a masturbação deixa a aparência mais jovem. Não tem nenhuma evidência disso, científica nem na prática, muito pelo contrário. A gente tem observado algumas pessoas que, por causa da masturbação excessiva, acabam tendo a sua saúde debilitada, olhos fundos e tudo mais, a gente entende isso, né? Observa isso na prática de algumas pessoas, que também não é regra, ok? Mas que melhora a aparência física, melhora o condicionamento físico, não. Infelizmente é o contrário. Vocês vão ver daqui a pouco, eu vou falar sobre alguns estudos, alguns movimentos que acontecem por aí, justamente por causa dessa afetação fisiológica que a masturbação causa. Algumas pessoas dizem que a masturbação ajuda a mulher, por exemplo, porque vai diminuir a secura vaginal e, consequentemente, vai diminuir a dor durante o ato sexual. Não tem nenhuma evidência disso, não tem nenhum estudo que prova, que mostre isso. É mais intuitivo esse negócio aí. A masturbação não é praticada muitas vezes, não é só feita pela manipulação, né, com as mãos. Muitas vezes as pessoas usam objetos, né, vibradores, as mulheres e outras coisas para promover a masturbação. Então, algumas pessoas acham que os vibradores são bons para as mulheres, porque, veja só, é lógico, vai ser difícil. Eu vou falar uma coisa aqui, como casado, com uma experiência de quem estuda esse assunto, que conversa com pessoas sobre esse assunto. Para algumas pessoas, para algumas mulheres, vai ser difícil um homem competir com alguns objetos preparados para fazer o ato sexual, como vibradores e outras coisas. Por quê? Porque aqueles objetos, eles têm um ritmo de vibração, de atitude de dispositivos que o pênis e a movimentação humana muitas vezes não tem condição de dar. Então, aquela é mais um estímulo que pode suprimir a satisfação com o sexo masculino. Então, aqui há realmente um mito de que vibrador é bom ajudar a mulher a ter uma vida sexual mais plena, mais ampla, ela vai ter um prazer mais imediato. Mas a vida sexual a dois poderá ser comprometida por uso de objetos. E para o homem é a mesma coisa, né? Existem alguns objetos masturbatórios para homens também. Eu morei bastante tempo no Nordeste e lá tem um negócio interessante, que há um pensamento que se a pessoa tiver com muita tensão sexual e não ejacular, isso através de um ato sexual ou da masturbação, aquilo sobe para a cabeça e o indivíduo fica doido. É muita loucura um negócio desse, né? Existe, inclusive, né, embora algumas pessoas digam isso, que se não se masturbar só para a cabeça e fica doido, há estudos, e há cientistas, inclusive, que falam o contrário, tentam associar alguns casos de insanidade, ou seja, de deficiência mental, à prática do vício da masturbação. Então, ao contrário, existem já estudos que levam nessa direção. É um negócio complicado, né? É um negócio complicado. Então, masturbação não leva ao sujeito a aliviar a sua tensão, não. Ok? A sua realidade mental. Algumas pessoas dizem que a masturbação mata o desejo sexual. Isso é um mito, não tem nenhuma evidência científica. Muito pelo contrário, a masturbação ela vai alimentar estímulos sexuais. Só que esse alimento dos estímulos sexuais, muitas vezes não são para uma atividade sexual saudável, normal, natural. Então, há essa questão aí. Há um outro mito, eu estou falando dos mitos, tudo eu estou falando aqui é a parte dos mitos, não são realidades comprovadas, né? Alguns dizem que a masturbação faz crescer os peitos. Então, quando um garoto, um adolescente, um jovem tem os peitos mais volumosos, isso aí pratica masturbação. Não tem nenhuma evidência científica disso, não tem nenhuma prova. Então, há afirmações, especulações ou por observação, às vezes na fase do desenvolvimento hormonal, ou porque a pessoa tem um pouco mais de volume de gordura, né? Desenvolve os peitos um pouco mais, mas não há nenhuma evidência de que isso seja causado pela masturbação, né? Outras coisas, outros têm mito, creem que a masturbação faz cair o cabelo.
cara começou a ficar careca porque se masturbou demais. Também não existe nenhuma, nenhuma prova científica disso. Que a masturbação afeta o crescimento. Então, esse assunto de afetar o crescimento, o fulano é mirradinho, ele não cresce, está magrinho, seco e tal, porque se masturba muito. Embora ainda não existam, pelo menos no que eu pesquisei até agora, nenhuma comprovação científica que dê crédito a isso, né, que a masturbação afeta o crescimento e faz a pessoa emagrecer e tal, parecer. Mas existem muitas pessoas que acreditam nisso, inclusive pessoas estudiosas do assunto. Embora não existam experimentos laboratoriais ou uma outra coisa nesse sentido, mas realmente o excesso de masturbação pode comprometer o indivíduo fisicamente. Isso aqui a gente não tem como negar, certo? Porque é uma coisa simples de pensar. Quando a pessoa, especialmente o garoto, por exemplo, o rapaz, quando ele se masturba, ele está jogando fora ali uma série de nutrientes, muito do zinco. Mas alguém fala assim, não, mas tudo aquilo que é expelido na ejaculação, no processo da masturbação, o organismo recompõe rapidamente. Sim, é lógico que tudo que vai lá, senão os homens casados também teriam dificuldade por isso. Mas a prática regular, numa determinada, há realmente essa afetação. Então, diante de um volume exacerbado da prática da masturbação, do vício, né? Então, pode realmente criar problema físico, enfermidades e outras coisas, a gente vai ver isso um pouco mais para frente, né? Algumas pessoas dizem que, enquanto alguns acham que a masturbação emagrece, outros acham que engorda, tem, assim, relatos científicos substanciais. Existem evidências de alguns estudos, né? Então, mas do jeito que existe estudo dizendo que sim, existe estudo dizendo que não. A gente tem que tomar muito cuidado com a ciência, né? A ciência é um negócio maluco. Porque a ciência diz isso, ou a ciência não diz aquilo. A ciência é uma ferramenta humana muito mutável. Eu conheço a história de uma garota que, nos anos ali de 1800 e alguma coisa, ela estava com um problema na visão, a garotinha. Ela foi levada ao médico, e o médico receitou mostarda para botar no olho dela, ela ficou cega para o resto da vida. Nesses mesmos anos, aí, a ciência, a medicina, acreditava que a fumaça do cigarro era bom para matar os micróbios do corpo. Era a ciência da época. E outras crenças científicas ao longo da história foram modificadas. Hoje, no meio dessa pandemia, a ciência está totalmente dividida com relação a muitas coisas. Tem gente da ciência que é favorável à vacina, tem gente que é contra, tem gente que é favorável ao isolamento social, tem gente que é contra, tem gente que é favorável ao uso da máscara, tem gente que é contra. E é tudo ciência. É tudo gente aí com doutorado, com isso, com aquilo outro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a ciência, porque a ciência ela não é absoluta. A ciência ela é mutável, ela é inconstante, ela não conhece tudo. Então, existe uma ciência empírica que a gente vai observando, observa o que diz um, observa o que diz o outro, observa o que a vida apresenta, observa o que a gente vive, ok, então a gente observa tudo e retém o que é bom. Então, existe tudo isso. Por exemplo, tem algumas pessoas que acreditam que a masturbação causa epilepsia. Não tem nenhum estudo científico, mas o que se observou? Que é possível que muitos, ou praticamente a boa parte das pessoas, a maior parte das pessoas que tinham problema com epilepsia, tinham um comprometimento sério com essa prática da masturbação. Não quer dizer que a masturbação causou a epilepsia, mas que muitos que têm esse problema tinham a prática, aí alguns então deduziram, se ele tinha a prática, causou a epilepsia. Então, a gente não tem ainda os elementos comprobatórios para isso, né? Então, só para a gente ir pensando aqui sobre esse assunto. Porque quando você entende a mecânica psicológica, emocional, fisiológica, social, antropológica, cultural de um assunto, como esse da masturbação, inclusive dentro dos parâmetros da ciência, você vai começar, você tem que entender como é que funciona o corpo humano, como é que funciona a fisiologia humana, os benefícios e os malefícios. Isso pode ajudar no entendimento do assunto e até mesmo no vencer essa prática, se esse é o seu desejo, tá bom? Uma outra coisa importante aqui, que isso é fato, eu fiz menção disso agora há pouco.
Eu falei os mitos, agora algumas verdades. A pessoa pode se acostumar com a masturbação de tal maneira que perca o prazer na relação sexual. Isso aqui eu já vi muito, 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 meus amigos. Não é brincadeira isso, não. Então, ninguém se iluda que a prática da masturbação é uma coisa simples. Então, existem muitos relacionamentos, muitos casamentos comprometidos, vocês não têm ideia. Então, se você é solteiro, se é uma jovem, uma moça, um rapaz, é solteiro, e se você puder se livrar disso, você vai ter uma grande probabilidade de diminuir riscos de comprometimento na sua vida sexual como casado. E se você está como casado, está tendo problema, meu irmão, meu amigo, você tem que pular fora dessa história de pornografia, de masturbação, o quanto antes. Porque há uma correlação prática na vivência do que a gente convive e estuda e lê e conversa com as pessoas. Dessa afetação. Ora, se a masturbação pode minimizar o prazer da relação sexual, vai afetar o relacionamento, vai afetar o casamento. E aí vem tanta coisa nesse assunto aqui. Agora, uma coisa importante saber é que a prática da masturbação no casamento, de pessoas casadas, é diferente dos estímulos preliminares da relação sexual, que muitas vezes são feitas através da mão, as carícias, os toques. Então, isso é legítimo. Né? As carícias preliminares são legítimas, mas é diferente do camarada casado, da mulher casada, e praticar masturbação. E aí gera muitos problemas. Né? Esses dias, estudando sobre o assunto, eu vi algumas pessoas defendendo e dizendo assim, olha, se o seu marido, se a sua esposa, se o seu namorado, a sua namorada pratica masturbação, não se sinta assim, não, é porque eu não estou satisfazendo ele, não, está tudo certo. Meu amigo, realmente, se o seu marido, sua esposa pratica masturbação, talvez não tenha nada a ver com você mesmo, não se sinta culpado por isso, não. Mas que é um problema, é. O problema não é que você não satisfaz e que é normal ele se masturbar, ela se masturbar. Essa não é a questão. Se você está atendendo ou não ao seu marido, à sua namorada, se você tem relação pré-conjugal. O problema é que essa pessoa tem uma outra situação. Ela está envolvida com uma espécie de prazer sexual que pode comprometer o seu relacionamento a médio, curto ou longo prazo. Por mais aberto e liberal que seja um relacionamento, quando você lê, pesquisa, conversa com os casais, você vai ver que esse é um problema. Então, essa é uma verdade. A masturbação pode comprometer mesmo e afetar. Uma outra coisa, a masturbação pode servir como fuga de problemas em seus relacionamentos. Ou seja, o camarada não tem um bom relacionamento com a esposa não tem um bom relacionamento com o marido, e aí, mas ele tem a necessidade sexual. Então, para não ter que encarar... Tem casais que passam semanas, meses sem relação sexual. Porque não é problema sexual, tem problema relacional. E aí, para não ter o desgaste de ter que procurar o esposo, a esposa, para uma relação sexual, então, evita o problema, indo se masturbar, se alivia da sua tensão sexual. Então, às vezes, a masturbação é usada como fuga para fugir de problemas de relacionamento. Então, essa é uma verdade. E você tem que identificar a realidade de onde está a masturbação no seu relacionamento. Agora, uma outra coisa que é um fato científico que dificilmente você vai encontrar, mesmo aqueles do campo da ciência, da psicologia, da psicanálise, que defendam a masturbação como algo normal da vivência humana e comparam com os animais, dizem que alguns animais até também têm esses estímulos sexuais. O animal não se masturba, mas essa autossatisfação, procurando se autoestimular, se tocar, os animais têm essa prática. Então, está na natureza isso. Do mundo natural, então isso é natural. Então, veja só, mas independente desses segmentos, todos são convergentes no aspecto que a masturbação pode afetar a saúde física, mental, emocional, social, relacional. Por quê? Porque a masturbação, ela pode levar a alguns transtornos de comportamento interior que vão se revelar no exterior e transtornos físicos mesmo. Por quê? Eu já expliquei aqui o que acontece fisiologicamente quando o indivíduo pratica masturbação. E o excesso de masturbação, vício, e aqui tem uma coisa importante.
Algumas pessoas da ciência, alguns psicólogos dizem, não, a pessoa pode praticar a masturbação sem se viciar. O problema é quando a pessoa cria a compulsão sexual. Então, o que é a compulsão sexual que os cientistas, os estudiosos, querem diferenciar compulsão sexual de vício sexual? Compulsão é quando a pessoa tem um desejo incontrolado de se masturbar. Então, o sujeito se masturba todo dia, 1, 2, 3 vezes no dia. Então, isso aqui é uma compulsão sexual. Então, isso é doentio, isso afeta a saúde mental, física, emocional e tudo mais. Então, essa distinção entre vício e compulsão é um problema. Porque o indivíduo diz assim, não, mas se ele só se masturba 2 vezes por semana, não é o vício. É como uma pessoa que bebe 2 copinhos de vinho ou de uma cerveja no final de semana, ele não é viciado. Então, viciado, ou que tem a compulsão do vício da bebida, é aquele que bebe todos os dias, de manhã, tarde, noite, que precisa ir para o AA, que precisa ir ser internado na clínica. É aí que a bebida, ou a droga, ou qualquer tipo de vício, o jogo, porque vício, a mecânica psicológica do vício é a mesma, de qualquer tipo de vício. Seja de jogo, seja de pornografia, seja de masturbação, seja de álcool, de droga. A mecânica psicológica e fisiológica do vício é muito semelhante. Então, quando a ciência faz uma distinção entre vício e compulsão, é muito perigoso, porque ninguém que chega na compulsão chegou sem entrar pelo vício, pelo caminho do vício. Então, o caminho do vício é perigoso. Por exemplo, uma pessoa que fuma drogas, que fuma maconha uma vez por semana. É só uma vez por semana, não é todo dia. Ele não é viciado? E o que fuma uma vez por mês não é viciado? Então, quem é que define o tamanho do vício? É a quantidade, é a frequência? Ou a dependência? Você está entendendo? Não, eu posso viver sem isso o resto da minha vida. Então, eu não sou viciado. E eu não vou viver, não vou usar mais isso. Acabou, eu não sou viciado em jogo, em droga, em fumo, em bebida, em masturbação, qualquer coisa que possa sinalizar um caminho de vício e de compulsão. Então, meu amigo, aqui essa compreensão é muito importante. Essa é uma verdade. A masturbação pode afetar a saúde, porque ela pode começar de maneira esporádica, de maneira rara, de maneira não sequenciada, e ela vir no caminho. Porque ninguém começa, se torna viciado em droga, em bebida, em fumo, usando todo dia de uma vez só. Tem a primeira vez, tem a segunda, tem o prazer, tem o estímulo psicossensorial, e aquilo vai alimentando o prazer, porque a questão da masturbação é o prazer. E o homem vive em busca do prazer. E o prazer não é errado, mas qual é o problema? O que é que me dá prazer? Esse prazer vai me levar a uma edificação ou ele pode me levar a uma destruição? Então, o sexo é prazer, a masturbação é prazer, as drogas geram prazer, a bebida gera um prazer, todo vício gera um prazer. E aí é onde entra o elemento psicológico, mental, que vai ter efeitos psicossomáticos, positivos ou negativos. Então, quando a gente fala que a masturbação pode comprometer a saúde em todas as suas dimensões, quando eu falo em todas as suas dimensões, enfermidades variadas que talvez cientificamente não esteja comprovado, mas a gente vai observando aí várias coisas. Então, essa é uma realidade, essa é uma verdade. A masturbação pode se transformar em um substituto para experiências da vida real. Então, a pessoa entra no mundo da fantasia. Porque é o seguinte, veja só, qual que é o problema da masturbação? Um dos problemas. É que o sexo depende da fantasia, o sexo depende do alimento. O sexo não começa nas genitálias, o sexo termina nas genitálias. O sexo começa na mente, no desejo, no pensamento, e aí tem todo o desenvolvimento fisiológico e termina no ato sexual. A masturbação não é diferente. Só que a masturbação pode criar... Porque se eu tenho uma mulher e eu tenho uma fantasia com ela, e meu marido e tal, e a gente constrói uma vida, aquilo é vida real. Mas quando eu começo a pensar na vizinha, na minha colega de trabalho, na artista da televisão, na mulher do filme pornô, no homem disso, naquele homem não sei o que lá, e eu começo a construir uma vida sexual e um prazer sexual através da masturbação com pessoas que não são da minha vida real, então eu estou transformando uma coisa que é real, o prazer sexual, numa ilusão, num universo paralelo. E isso vai gerar transtornos emocionais e psicológicos, porque você vai
ter um prazer no mundo que não é real. Então, essa é uma verdade. Então, a masturbação pode transformar-se em um substituto da realidade. E esses problemas, em função disso, causaram, então, problemas físicos, problemas emocionais, problemas relacionais, problemas de dependência da prática para chegar ao orgasmo. Então, eu conheci uma pessoa que ela era casada há 12 anos, e não conseguia ter, chegar ao orgasmo de maneira natural. Por quê? Porque se acostumou ali. Depois de 12 anos de casado, é que veio conhecer o orgasmo na relação sexual sendo casado. Você está entendendo? É muito complicado isso. E é muito importante saber que a masturbação pode se tornar um vício e uma compulsão. E aí é muito difícil de abandonar. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Há alguns estudiosos que dizem que é muito mais difícil vencer o vício, a compulsão sexual, do que o vício do álcool e das drogas. Você tem noção do que é isso? Então não pense, se você está querendo vencer a masturbação, se você tem dificuldade com isso, que é uma coisa fácil. É uma coisa que não tem comprometimentos aparentemente sociais, né? As pessoas não vão observar e ver, porque geralmente é um vício secreto, mas não é uma coisa simples. Um hábito arraigado, às vezes desde a infância, adolescência, que se arrasta ao longo da vida. Quantos homens aí já com os cabelos caindo ou ficando branco, que não conseguem vencer isso aí? É um negócio muito complicado. Então, esse desejo incontrolável não é fácil. E é interessante que para algumas mulheres, algumas moças começam a praticar a masturbação e chegam até, elas podem até perder a virgindade, romper o ímen se masturbando, né? Então, bom, meus amigos, a gente tem aí muita coisa. Eu poderia falar muito mais sobre esse assunto, aqui é só uma overview. Você tem uma noção desse assunto. Mas até aqui você já tem motivo suficiente para falar assim, ó, eu quero parar esse negócio. Existe um movimento chamado NoFap. NoFap, NOFAP. São duas palavras em inglês, no é não, FAP é uma palavra tirada de uma expressão que quer dizer masturbar. Então, NoFap é um movimento que existe no mundo para ajudar as pessoas a não abandonar o vício da pornografia e da masturbação. Se você pesquisar na internet, você vai achar muita coisa. Não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com religião. São pessoas preocupadas porque a masturbação estava afetando a sua vida e tirando a sua produtividade, a sua capacidade de concentração, a sua saúde. Então, começaram a procurar. E alguém, então, há 10 anos, 2011, começou esse movimento NoFap e tem ajudado muita gente ao redor do mundo. Se você for para a internet, é lógico, veja, não é um movimento religioso. Então, se você tem uma preocupação religiosa em deixar, eles não usam esses elementos. Eles têm algumas alternativas, alguns pensamentos. Por exemplo, eles defendem a ideia de você trabalhar o abandono do vício com programas de um mês sem masturbação, 90 dias sem masturbação, tal. Mas eles também trabalham com os projetos abstinência por tempo indeterminado na masturbação. Então, eles vão trabalhando várias modalidades. Não há uma motivação religiosa, mas há uma necessidade humana de abandono da pornografia e da masturbação. Existem alguns questionamentos? Existem. Eu, como religioso, eu olho para lá e tenho algumas observações. Mas esse movimento NoFap, ele tem ajudado muita gente a abandonar o vício da pornografia e da masturbação, mesmo não tendo motivação religiosa. É só necessidade humana mesmo. Quando essa pessoa, em 2011, começou a comentar com seus amigos ali e postar alguma coisa, aquilo virou uma febre, se espalhou pelo mundo inteiro, porque ele descobriu que tinha muita gente angustiada com o problema da masturbação. Aí criou esse movimento NoFap, com dicas, conselhos, orientações, vários livros sendo publicados, escritos, sites, blogs para tudo ao redor do mundo, tentando ajudar as pessoas a vencer esse problema que destrói, que corrói a humanidade. E se não fizesse isso, não tinha gente aí, independente de motivação religiosa, tentando se livrar disso para viver melhor. Certo? Então, aqui já vem uma dica para você achar, porque eu estou falando de coisas aqui, do que é certo, do que é errado, do que pensa, do que não pensa, ciência, não ciência e tal, mas o problema está tudo bem. E aí? Como é que eu escapo dessa? Então, eu já dou a dica aqui, tem vários programas para ajudar pessoas que têm a luta com a masturbação.
na internet, tem livros, literatura, revistas especializadas que compreendem esse problema e tentam ajudar. Então, você precisa, a primeira coisa, entender que precisa realmente ter uma consciência muito clara que isso não é legal para você. E você tem que sair fora dessa. Seja você jovem, mulher, homem, não importa. Você tem que sair casado, solteiro, você tem que sair fora disso. Agora, eu quero colocar um outro elemento, independente de tudo isso, porque existe uma questão que é o contraponto entre tabu e pecado. Muita gente coloca, você vai encontrar muito isso nas redes sociais, que a masturbação é um tabu. Um tabu que nós, como cultura, sociedade ocidental, herdamos da influência judaico-cristã. Então, a masturbação é tabu? É um tabu religioso? Se masturbação fosse um tabu religioso, não tinha tanta gente não religiosa desesperada com esse assunto, tentando se livrar disso, da masturbação e da pornografia. Então, não cai nessa conversa de que masturbação está tudo certo, está tudo bem, é só preconceito e tabu religioso, não tem nada a ver com isso. Mas, independente de realmente não ser isso, uma outra verdade, para quem tem uma preocupação espiritual e religiosa, masturbação é pecado. Ponto. Masturbação é pecado. Mas a Bíblia não fala da masturbação. A Bíblia não fala explicitamente sobre a masturbação, mas ela dá alguns conceitos sobre a sexualidade. A sexualidade foi dada para o ser humano para ser dividida a dois. E o vício da masturbação é um sexo egoísta, solitário, não tem o papel da procriação nem do prazer mútuo. Então, o conceito básico, eu não vou falar sobre sexualidade aqui, mas o conceito básico da sexualidade bíblica é prazer, procriação e compartilhamento em intimidade. O sexo é o aprofundamento da experiência de amor. E a masturbação é contrária a tudo isso. Entendeu? Então, você tem os princípios gerais do amor e do sexo na Bíblia, e quando você vai para a masturbação, não corresponde a isso, né? Então, não é bom que o homem esteja só, não é bom que o homem faça sexo só. É um elemento fundamental, conceitual, implícito no assunto aqui, né? Então, Gênesis 2, verso 24, Êxodo 20, 14, né? E Jesus disse assim, olha, todo aquele que olhar para uma mulher com impureza no seu coração já cometeu adultério. Então, ninguém vai se masturbar pensando nos passarinhos voando no céu, pensando no motor do carro trabalhando. Então, a fantasia sexual precede a masturbação. E, geralmente, uma mulher... mas se eu me masturbar ali pensando na minha mulher. Opa, tem algum problema. Se você tem a sua mulher e não está conseguindo ter relação com ela sexual, então é complicado. Então, esse é o ponto. E tem mais uma coisa, né? Existem muitos textos que nos fazem pensar sobre esse assunto, mas um dos que eu acho mais interessantes aqui é quando a Bíblia fala que, em Filipenses, capítulo 4, verso 8, diz assim, deixa eu ver aqui esse texto para vocês aqui, ó. Diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro e tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor que existe nisso, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, o que está ocupando o nosso pensamento quando a gente está se masturbando? Então, é coisa pura? É coisa justa? É coisa de boa fama? É coisa de boa reputação? Se não é, então, meu amigo, e lógico que não, e lógico que não é, né? Então, você já tem elementos bíblicos suficientes para entender que a masturbação é pecado. E é vício. E os viciados não entrarão no reino dos céus. E é por isso que a luta... E é interessante, porque eu conheço muitos líderes religiosos, pastores, líderes de igreja, mulheres, líderes do Ministério da Mulher, mulheres casadas, jovens. Quantas vezes eu já tive que receber gente para conversar, pastor, eu tenho que deixar o cargo da igreja, porque eu tenho visto a masturbação, pastor. Então a consciência fica perturbada, é uma luta, quer servir a Deus, quer fazer a vontade do Senhor, quer abandonar, mas não consegue. Se sente culpado, o remorso, o sentimento de culpa. Minha gente, não é fácil isso aí, não é fácil. Porque para quem tem valores éticos, morais e religiosos, a masturbação, além de todos esses aspectos sociais, físicos, relacionais, emocionais, psicológicos que eu falei, ainda traz a pessoa para um conflito espiritual muito grande. E é muito ruim você ter um conflito espiritual. E aí você vê aquela luta da carne contra o espírito ali. Então,
não é fácil, mas eu quero dizer duas coisas para você que, a partir das considerações que eu estou fazendo aqui, e talvez já tenha tido esse incômodo de saber que você está numa situação pecaminosa, que você está num caminho de perdição, de autodestruição, que está rompendo com seus valores de consciência, que está degenerando o seu caráter, que está comprometendo toda a sua vida. Porque a gente que tem uma percepção religiosa e espiritual, a gente tem uma amplitude da visão sobre esse assunto muito, muito séria, né? E é interessante isso porque existem muitas coisas que a gente nem coloca aqui, mas que é importante a gente pensar. Por exemplo, nós como religiosos, baseado no que a tradição religiosa diz, quando eu falo tradição religiosa, é o que os religiosos ao longo do tempo, inclusive a revelação profética traz isso, né? Os malefícios, os problemas da masturbação. Eu vou dizer aqui alguns que eu consegui coletar aqui, em 58 citações que eu pesquisei, de revelação profética, de comentários religiosos sobre a masturbação. Debilita o corpo, a masturbação debilita o corpo, é um abuso próprio, enerva o organismo, destrói a energia nervosa do cérebro. Você sabe que nós temos correntes elétricas e a masturbação pode romper essas energias. Elas bloqueiam que as mensagens solenes vindas do céu impressionem o nosso coração, limitam. Então, se você tem essa prática, você está com a mente toda conturbada com isso, bloqueada, porque a masturbação é pecado. Se você está nesse pecado consciente, voluntário, então, às vezes a mensagem do céu vem e não exerce o poder transformador na sua vida, como poderia exercer. Porque é um pecado acariciado, esse é chamado pecado acariciado, que você reitera nele. Então, você tem que ter essa consciência de saber que vocês podem estar bloqueando bênçãos do céu na sua vida, né? Embora seja um desejo sexual, e o desejo sexual é natural da raça humana, mas é uma satisfação antinatural. O desejo é natural, mas a satisfação biblicamente, é antinatural. E veja só, a gente tem que pensar o seguinte, que muitas vezes a gente pode correr o risco de, de permitir que a sexualidade supere a espiritualidade. E a masturbação tem essa habilidade de suplantar a espiritualidade. Mas pode alguém ter a prática da masturbação e ser uma pessoa altamente espiritual? Não dá, não. Ela pode ser religiosa. Então, a vivência e conflito. Mas quando a pessoa se incomoda, já é um bom sinal. Sinal que o Espírito Santo está fazendo a obra, pessoal. Você precisa deixar. O problema é que a ciência prova e a revelação consolida isso, é que a masturbação ela pode provocar depressão, ela pode destruir as forças vitais, ela pode fragilizar o organismo, ela pode diminuir a capacidade imunológica. É interessante isso, né? Destrói a capacidade de tomar decisões, ter boas resoluções. A mente fica anuviada e comprometida, né? Principalmente porque, além das faculdades físicas, intelectuais e morais serem afetadas, a pessoa perde a sensibilidade para essas coisas, ela pode ser tomada de um profundo sentimento de melancolia, a pessoa fica irritadiça, a pessoa tem mais dificuldade em confiar nas outras pessoas, o sentimento de remorso. Uma coisa interessante, algumas pessoas da ciência dizem que a masturbação pode estimular a autoestima, muito pelo contrário, a pessoa perde o respeito próprio. Ela para de confiar em si mesma, porque ela quer vencer uma coisa e consegue. Então, esse senso de fracasso, de perda de dignidade, perda da concentração, perda da memória, capacidade intelectual diminuída. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, mas ok, tudo bem, eu já sei tudo isso, eu estou lutando, eu quero abandonar, eu quero deixar. Então, o que eu faço? Agora, se tudo que eu falei aqui não serviu de nada, eu espero que o que eu vou falar agora possa ajudar. Porque o importante não é saber que a masturbação arruína a vida humana. Isso aí, embora tenha gente que defenda e acha, vai lá, joga duro, é antinatural esse procedimento. Então, vamos pensar aqui algumas coisas. Se você foi num estágio muito longe de prática de vício, eu conheci pessoas que praticavam masturbação 3, 4 vezes, 5, 6 vezes ao dia.
é um suicídio, né? É uma mutilação, é uma violação. Pessoas que sangram de tanto se masturbar, mulheres, sabe? É uma coisa horrível. Então, se você chegou num nível de descontrole, você precisa de ajuda profissional, terapia, psiquiatra, psicólogo. Então, provavelmente, se você chegou num nível de descontrole mental, emocional, psicológico, físico, espiritual, talvez você precise de ajuda psicológica. Ao estudar sobre esse assunto, eu fiz uma pergunta para minha esposa, tem aí, mais de 10 anos de experiência profissional para mim. Filha, nesse povo todo que se atende aí, você tem pessoas que te procuram, casais, solteiros, jovens, tal, com esse assunto aí da masturbação? Ela falou assim, você não tem noção do quanto. Então, olha, veja só, eu já sei disso nos livros, eu sei disso na minha prática de vivência com as pessoas, eu sei disso por vários motivos, e porque eu já li livros de psicologia sobre esse assunto e tudo mais. E eu perguntei para minha esposa, não perguntei quem nem quando, mas perguntei assim, existe esse problema? Para muito mais do que você imagina. Homens solteiros, jovens casados, mulheres. Então, mulheres solteiras, mulheres jovens. Então, meus amigos, eu perguntei isso porque quando eu li em alguns livros sobre esse assunto, da importância de buscar ajuda profissional, minha esposa é uma profissional da saúde mental, é psicóloga, estão procurando ela? Eu fiz essa pergunta por isso, entendeu? Então, estão procurando. Então, não é só os livros que dizem. Então, se você precisar de ajuda, procure ajuda. Ah, eu sou casado e não consigo vencer o vício da masturbação, eu sou casada, isso está afetando meu relacionamento, minha estabilidade emocional, psicológica, espiritual. Procure ajuda. Então, não é vergonha reconhecer o erro, não é vergonha buscar uma ajuda terapêutica para isso. E, às vezes, talvez você não tenha condição financeira, não tenha confiabilidade, procura ajuda de uma pessoa confiável, uma pessoa espiritual. De vez em quando as pessoas me procuram. Eu gravei esse vídeo em resposta a algumas pessoas que me procuraram. De maneira especial, alguém específico que me procurou esses dias. E antes, eu falei assim, olha, antes de eu te responder, me dá um tempo aqui. Mas o tempo que eu queria não era só porque eu podia sentar com essa pessoa, conversar, dar um conselho ali, mas eu queria preparar alguma coisa para ela, traçar essa mensagem para você sabe o que eu estou falando, e é para que outras pessoas pudessem ser ajudadas através dessa minha conversa aqui. Então, essa conversa tem um destino, né? Então, porque os profissionais da saúde mental, os profissionais do comportamento humano podem ajudar. Uma outra coisa que você pode fazer é ocupe a sua mente com coisas que possam suplantar, sabe? O texto que eu li lá diz assim, tudo que é puro, tudo que é... isso que ocupe a vossa mente. Então, mente ociosa, mente vazia, é oficina de Satanás. E ele vai se prevalecer disso. Então você tem que se ocupar sua mente de coisas boas. Vai estudar música, estude um instrumento musical, vá praticar um esporte, leia a Bíblia, encha a sua mente de coisa positiva, de coisa boa. Agora, quando eu falo encher a sua mente, do mesmo jeito que você tem que ocupar, manter o foco, você tem que também tirar aquilo que é ruim. Vou falar uma coisa para você. Hoje nós vivemos na época do entretenimento. Então, tudo que você acessa, internet, televisão, a música que você ouve, nós somos bombardeados por músicas de estímulo sexual, por imagens de estímulo sexual, por falas, tudo hoje é um bombardeio. Então, você tem que ocupar sua mente daquilo que é positivo, puro e santo, e neutralizar o que tiver no seu alcance. Porque às vezes você está no ônibus, você está na fila do banco, você já recebe influências e interferências. As chamadas externas são grandes. Então, mas você pode combater o bom combate, tentar fazer a sua parte para ocupar a sua mente de coisas positivas e tirar aquilo que pode ser ruim. Então, procure momentos solitários, evitar momentos solitários, combata a solidão. E ficar sozinho pode ser um problema, então não fique sozinho. Procure estar sempre perto de gente. Se você vai ficar com a porta do banheiro aberta, vai ficar mais difícil de você se sentir à vontade. Deixa entreaberta ali, não chaveie não, porque se alguém pode entrar tal. Então, crie situações que comprometam. Não demore muito tempo no banho, se é no banho que você se masturba. Né? Evite se tocar. Né? Não viaje pelo caminho da pornografia. Cuidado com o seu celular, com o seu computador. Seja persistente e paciente. Outra coisa, uma queda, uma batalha perdida não é uma guerra perdida. Ah, eu tento, mas não consigo. Ó, eu tentei agora, fiquei um mês, caí. A próxima vez eu tentei, fiquei 2 meses. Ok. Ah, a próxima foi uma semana só.
Não meça a sua vitória sobre esse assunto pelas quedas, mas pelas vitórias contabilizadas. Então, não seja tão rígido consigo mesmo. Procure trabalhar a compreensão dos mares, mas lembre-se que vai melhorar, você vai conseguir. A ideia é essa, é você ter muita calma quando surgirem as situações complicadas, tal, e saber que nem tudo está perdido. Quando uma batalha é perdida, a guerra continua e vamos para frente aí. Então, corte os estímulos do vício, a pornografia, tudo aquilo, livro, literatura, tudo aquilo que você vê, os ambientes, tal. Procure ficar sozinho, faça bom uso do tempo de folga que você tem. Selecione corretamente seus vídeos, seus filmes, aquilo que você assiste. O que você ouve, o que você vê, o que você consome está complicando, então você tem que fazer essa reposição, essa troca de costumes, né? Use positivamente as suas horas, praticando esporte, estudando música, desenvolvendo um hobby. Enche a sua mente de coisas positivas, né? Não desanime, não se desespere nunca, continua alimentando aí. Uma coisa importante, cuide da sua saúde, né? Evite alimentos que sejam estimulantes, né? Existem alguns alimentos que são mais fortes, ricos aí em fortalecer aí a sua testosterona aí, né? Então pode criar alguma complicação. Então procure ter uma alimentação saudável. E a receita sempre é o domínio próprio. O Espírito Santo é que vai ajudar você. Então, você precisa de ajuda profissional, de amigos, conselheiros, compartilhe em oração as suas dificuldades com alguém da sua confiança. Mas a receita sempre é Jesus. É saber que Ele vai te dar a condição, através do Espírito Santo, de você alimentar a sua natureza espiritual e, através disso, neutralizar os alimentos da carne, né? Porque isso tudo é a carne lutando contra o espírito. Então, você tem que fortalecer a natureza espiritual, mudando a rotina, mudando tudo isso que a gente acabou conversando por aqui. Então, você vai ter esse desenvolvimento de todas as suas competências espirituais com a ajuda de Deus. Não importa se você é moço ou moça, homem, mulher, jovem, solteiro ou casado. As suas lutas contra a sua natureza carnal, seja heterossexual, seja homossexual, seja lá o que for, seja com a masturbação, com a pornografia, então nunca tente guerrear sozinho. Você tem um aliado forte. A consciência é importante, compartilhar isso com pessoas de confiança é importante. E se estiver tendo dificuldade, vamos junto aí através da oração. Bíblia na mão, joelho no chão, cabeça para frente, cabeça para cima e vamos para frente, tá certo? A gente se vê no próximo vídeo e eu espero na próxima série dessa sequência aqui, tratar de um assunto complementar que poderá ajudar nesse assunto aqui, que é a pornografia, que tem uma dimensão diferente, mas uma necessidade semelhante, ok? Deus abençoe você, te dê êxito, sucesso e vitória. Estamos juntos de coração, de mente e de alma, na jornada rumo ao céu. Deus abençoe muito você nas suas lutas e desafios pessoais. Bênçãos mil para ti.